Em primeiro lugar, o máximo de respeito que eu tenho pela vida do pastor Juliano, a história dele e por alguns anos e até hoje em dia poder fazer parte dessa história, dessa trajetória tão bonita, Juliano, que Deus tem através da sua vida desenvolvido nesse país e fora dele. Solta o relógio aí, Vanão, vamos embora. Então, primeiro, o máximo de respeito. Não sei se eu vou usar os 4 minutos, talvez não. Eu vou defender que a igreja passa pela grande tribulação. Quando as pessoas se convertem, elas fazem parte de um bojo teológico que elas não conheciam um dia antes da conversão. Se você é de uma igreja presbiteriana e se converte a uma igreja presbiteriana, você automaticamente se torna calvinista. Não é te oferecido a visão arminiana. Você se torna, por exemplo, aliancista, não te é oferecida a visão dispensacionalista. Você se torna, por exemplo, enfim, se você se converte a uma Assembleia de Deus, por exemplo, você é tricotomista, ninguém fala sobre dicotomia. São posições teológicas que há divergências e debates infindáveis e que as pessoas nunca param para estudar porque elas já se converteram naquela linha, então acham que aquilo ali é a única coisa que tem. Assim eu segui pré-tribulacionista durante alguns anos da minha vida. Mas, historicamente falando, a igreja é mais pós-tribulacionista do ponto de vista da história do que pré. E acho que isso o pastor Juliano deve, não sei, acho que concorda. Porque os grandes vultos da história da igreja, os pais da igreja, vamos deixar o debate no campo da Bíblia, então dentro do campo da Bíblia, então não vou citar aqui apóstolos da Bíblia, mas os líderes da igreja a posteriori sempre foram pós-tribulacionistas. Acontece que no Brasil a visão pré-tribulacionista se tornou majoritária graças ao pentecostalismo, e quando você se coloca como, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, parece que você é um extraterrestre, parece que você está defendendo uma visão, uma heresia de perdição ou coisa assim. A presença de santos na grande tribulação é um evento relativamente fácil de defender. Acho que o pastor Juliano não tem como negar que tem santos na grande tribulação, e a discussão é quem são esses santos, então. Lá em Mateus, capítulo 24, fala a palavra escolhidos, né? Quem são os escolhidos? Então eu vou defender nesse tempo que os escolhidos, os santos, quem são os santos? Aqueles que se santificaram, aqueles que são de Deus. Quem são os escolhidos? Aqueles que foram chamados diretamente por Jesus ou pelos seus apóstolos através do Evangelho. Então, santos, e são 172 ocorrências no Novo Testamento, ou melhor, 172 ocorrências na Bíblia, 90 estão no Novo Testamento, e quase que, acho que 99,999% dessas ocorrências tem a ver com a igreja. Então, santos é uma forma de falar da igreja. Então, santos na grande tribulação, quem são? A igreja. Escolhidos. Jesus Cristo falou, né, que eu vos escolhi e tal. Quem são os escolhidos? Aqueles que são chamados por Jesus. Então, quem são esses eleitos? Aqueles que são chamados por Jesus. Nós somos eleitos pela presciência de Deus Pai e tal, tudo mais, através de Jesus. Então, eleitos, santos, predestinados, enfim, esses nomes que a Bíblia apresenta têm a ver com os salvos. Dessa forma, então, sim, os salvos atravessam a grande tribulação. Essa é a crença da igreja, historicamente falando, desde Jesus até 1800 e alguma coisa, e depois que nasce o pré-tribulacionismo. Muito bem, estão aí as considerações do querido pastor César Cavalcante, e eu quero agora ouvir, com muito carinho também, Obrigado, 4 minutos, o pastor Juliano Fraga. E aí, pastorzão? Bom, na minha primeira fala, eu quero externar todo o carinho que eu tenho pelo pastor César. Ele sabe disso, como ele disse, ele faz parte da minha história. Foi muito difícil marcar ou aceitar, né, o debate por conta disso. É difícil ver o pastor do outro lado e nós rebatendo um ao outro. Que lindo, mas graças a Deus, Deus marcou esse dia para estarmos aqui, e quem ganha vai ser o ouvinte. Por que eu acredito que a igreja ela não passa pela tribulação? Primeiro, porque isso descaracteriza o milênio e o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional. Eu iria começar falando sobre a ideia de descaracterizar o milênio, mas eu vou começar por pontos que o pastor César nos deixou.
Se a palavra santos ocorre no Novo Testamento e 99,999 vezes é igreja, isso em certo ponto favorece também o pré-tribulacionismo. Em Mateus 27, por volta do versículo 52 a seguir, há uma ressurreição de santos do Antigo Testamento. A expressão santos ali é dada aos justos do Antigo Testamento. Como a igreja no período tribulacional não estará na terra, os salvos no período tribulacional são chamados de santos. Agora, pensando que os santos é a igreja dentro da visão pós-tribulacionista, nós temos um texto muito importante que é em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, 14. Versos 14 diz assim o texto. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em algumas traduções, santos. Então observe que esses santos são aqueles que estão com ele. Onde Jesus está? No céu. Esses santos estão com Jesus. Quando vamos para Zacarias, capítulo de número 14, nós temos também um texto muito importante que vai dizer, versículo de número 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, é a segunda vinda de Cristo na terra, de fronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale, e grande metade do vale se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale aos seus montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Então fugireis assim, como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Mais uma vez, a referência para santos estão vindo com ele. Esse é qual mesmo? Zacarias, capítulo 14, Verso versículo 5. de número 5. E Judas, capítulo 1, versos 14, aquele que profetizou, o Enoque, ele também fala da vinda do Senhor com os santos. Então a expressão santos no Novo Testamento, se refere somente à igreja, aqui ele está no céu, vindo com ele ou combatendo com ele. Ok. Então os santos aqui está no céu. Eu não sei se passou os 4 minutos. Não, você Ainda tem tenho? ainda 40 segundos. Ok. A palavra eleitos, Percebeu. que o pastor César também citou, volto a dizer, há um silêncio da palavra igreja dentro do período tribulacional. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse 19 vezes, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 6 ao capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Aparece a palavra santos, que aqui está. E interessante é que nas 7 igrejas da Ásia, todas as vezes termina-se dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, diz o texto: quem tem ouvidos ouça. Ponto final.